A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o nosso querido irmão Célio Pereira, defendendo a sua santidade de pau oco. Santo do pau oco, já ouviu falar? Então veja, ele diz o seguinte: Paulo era pecador, mesmo depois de ter havido crido no Senhor Jesus? Não. Ele era um pecador antes de nascer, mas a partir do momento que creu em Jesus como seu Salvador, entendeu que os pecados do mundo foram transferidos para Jesus por meio do seu batismo, e creu no batismo de Jesus, e no sangue e na cruz ele tornou-se justo. A razão por que chamou a si mesmo de o principal dos pecadores foi para lembrar-se do tempo em que atormentava os seguidores de Jesus, e também para agradecer a Deus por salvar um miserável pecador como ele. Quem pode chamá-lo de pecador? Quem pode chamar alguém que já se tornou justo ao crer que o batismo e o sangue de Jesus é a salvação? Somente aqueles que não estão cientes da verdade da redenção em Jesus. O apóstolo Paulo passou a ser justo ao crer na salvação por meio de Jesus. Deste momento em diante, como servo de Deus, ele pagou a todo mundo, ele pregou a todo mundo o evangelho do tornar-se justo por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador. O apóstolo Paulo não era um pecador, e sim um servo de Deus, justo, um verdadeiro servo que pregou o evangelho aos pecadores do mundo. Tá bom? Vamos lá. Então, como ele se acredita, santo e justo diante de Deus, eu produzi esse banner que você está vendo aí, com esta pergunta, uma grande pergunta. Essa pergunta é fundamentada em Romanos 3, 23, Porque o salário do pecado é a morte. O pagamento do nosso pecado é a morte física, E eu faço a pergunta então nesse banner que eu publiquei, Tem certeza, Célio, de que o seu corpo de carne vai escapar da sepultura? Tem certeza de que ele não vai apodrecer como os corpos dos demais homens? Responda. E faça o seguinte comentário, Abaixo vai o certificado de garantia da qualidade de homem pecaminoso que era o apóstolo Paulo. O atestado oficial incontestável e inconfundível de que Paulo era um homem pecador, como somos todos nós, é que Paulo morreu, cumprindo-se a palavra. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Como Paulo era pecador, recebeu também o seu salário. O salário do pecado é a morte. Então é isso, Nós somos justos. Somos justos porque o Senhor Jesus assumiu as nossas culpas. Então não é a nossa justiça que devemos apresentar diante de Deus. É a justiça dele. Porque ele foi feito justiça por nós. Somos santos? Santos em que sentido? De que não pecamos?
Porventura, da nossa natureza humana, foi arrancado o pecado? Em absoluto. E você que está vendo esse vídeo é testemunha disso, de que você é um homem pecador. E que vai receber o seu salário por esse pecado, por ser um homem pecador. Você vai morrer e o seu corpo vai apodrecer. Entendeu? Você é santo porque você é separado e consagrado a Deus. A sua santificação é a dele, do Senhor Jesus. Ele foi feito por nós a santificação. Quando nós cremos nesse sacrifício para a salvação das nossas almas, esta justiça e esta santidade é atribuída à nossa pessoa. É isso. Nada além disso. Não temos nada de especial, não somos ninguém, somos miseráveis pecadores. E quando Paulo diz que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ele estava reconhecendo a sua condição de pecador. Ele diz também em Romanos 7:24, ele diz que eu vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, quer dizer, no meu corpo. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, a realidade é essa. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, ele diz: se nós dissermos que não pecamos, mentimos, e a verdade não está em nós. Quando ele diz se dissermos que não pecamos, ele está dizendo se dissermos que nós não pecamos. Nós, pronome pessoal plural, ele está se incluindo entre os pecadores. Nós, se dissermos que nós não pecamos, mentimos. O verso 10 diz que estas pessoas que negam que são pecadores são blasfemadores também, porque ele está dizendo também, se nós dissermos que não pecamos, fazemo-lo. Esse lo, L-O, é fazer o próprio Deus de mentiroso. E não há verdade em nós. Então essa é a nossa situação. Por isso o nosso quinto ponto de doutrina, aqui ó, vendo aqui ó, quinto ponto de doutrina diz que os que estão em Jesus Cristo são novas criaturas, né? Jesus Cristo para nós, olha aqui, Jesus Cristo para nós foi feito justiça, santificação, né? Ele foi feito para nós não somos. Agora o que acontece é que o ministério perverteu as nossas crenças e está ensinando o nosso povo a salvar-se com seus próprios esforços, por meio de firmeza, de fidelidade, boas obras, batismo, pertencer à igreja, coisas que nós podemos fazer. Então, rejeitam a justiça que vem de Deus e querem estabelecer a sua própria justiça, como pessoas santas e justas. Não somos santos e não somos justos. A palavra de Deus nos trata como justos e santos, porque a palavra de Deus atribui a nós a santidade e a justiça do Senhor Jesus. É como nós encontramos logo nos primeiros versos do livro de Gênesis. Adão e Eva pecaram e eles fizeram para si
uma vestimenta com as folhas de uma figueira. E não serviu. E não serviu. E a palavra de Deus diz que o Senhor fez para eles uma vestimenta de pele de animal. E os vestiu, né? Simbolizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus passaram 1500, quase 2000 anos, levando um cordeirinho para o sacrifício, e esse cordeirinho era sacrificado, e o judeu saía do templo justificado de todos os seus pecados, porque a culpa dele foi transferida sobre o animal que era sacrificado. Era uma figura do Messias, de Jesus, que veio para perecer na cruz por amor das nossas almas, para a nossa salvação. Então, quando nós cremos no valor e na suficiência desse sacrifício, nós somos perdoados os nossos pecados. E a justiça dele é atribuída a nós. A santidade de Jesus é atribuída a nós. E somos aceitos por Deus, porque ele é a nossa justiça, ele é a nossa santificação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, né? Dentro da nossa doutrina, você conhece isso, não é verdade? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Está lá no final do nosso cenário e também no estatuto, viu? Passa na portaria, compra o estatuto e você vai encontrar lá esses pontos de doutrina, tá vendo aqui, ó? Pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos, tá? Veja, eu estou falando sobre isto, as nossas verdadeiras doutrinas, e mostrando o que a Bíblia diz a respeito delas, tá? Que as nossas doutrinas, meus queridos, essas doutrinas que você está vendo aqui no final do seminário, ó, tem forte fundamentação dentro das escrituras sagradas, viu? Fica sabendo. São crenças acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos, viu? Então veja, me ajuda aí, tá? Divulga os meus vídeos, né? Nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, lá no Facebook, lá nas comunidades do Google+. Compartilhe meus vídeos, divulgue. Coloque nos sites da Irmandade, porque no meio da nossa Irmandade há muita gente boa, gente muito irmãos e irmãs maravilhosos, sabe? E que estão aí indo atrás do ensino de homens, doutrinas heréticas, na apostasia das nossas doutrinas originais. Entendeu? E olha, esse negócio de apostasia não faz bem nem para quem prega e nem para quem ouve, tá? Porque leva para o inferno, tá? Então me ajuda aí, vamos divulgar, vamos falar a verdade, sabe? Divulgar o Evangelho, a palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho, que é a salvação pela fé, somente no sacrifício, naquele sangue derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados e a salvação das nossas almas. Se nesse esforço a gente conseguir ganhar uma alma, uma alma salva por toda a eternidade, nós seremos grandemente abençoados. Deus abençoe a todos e fiquem na santa paz de Deus, gloriosa, sempre no maravilhoso nome do Senhor Jesus.